Meus amigos, meus irmãos, uma boa tarde, uma boa noite. Uma das passagens mais bonitas nos evangelhos está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, que é a passagem com um grande conteúdo de doutrina cristã. Cristianismo autêntico, legítimo e essencial para a compreensão do poder e da obra salvadora de Jesus. Em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, Jesus é procurado por um centurião romano. E esse centurião romano não dirigiu-se a Jesus com a autoridade de um centurião. Ele dirigiu-se de maneira diferente, humildemente. E ele não foi buscar a Jesus por causa dos ensinamentos de Jesus, nem por causa das informações que ele poderia obter de Jesus, mas pelo exercício que Jesus poderia exercer no rapaz paralítico que esse centurião tinha em casa. Essa é uma passagem muito importante que nós devemos estar lendo sempre e meditarmos na conduta desse centurião. O centurião era um homem forte e de autoridade, com força em seu braço. Detinha a autoridade, o poder da lança e o poder da espada. Ele tinha também o poder da palavra, porque os centuriões eram escolhidos porque eram homens fortes, homens de autoridade, homens de grande perseverança e grande destemor, homens autoconfiantes. Não eram homens tímidos, nem eram homens frágeis. Eram homens preparados para toda sorte de batalha, fosse qual fosse o curso dessa batalha. Um centurião comandava cerca de 80 homens, e ele os comandava com muita autoridade, e lutava até o fim. Se houvesse vitória, o centurião estava ali, presente, mas se houvesse derrota, o centurião era o último ou um dos últimos a ser derrotado, mas ele jamais abandonava o campo de batalha. O centurião que se dirigiu a Jesus era um homem forte, autoconfiante, com autoridade e capacidade de decisão e capacidade de comandar. Entretanto, ele submeteu-se a Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus, ele disse que era homem de autoridade, mas ele estava submetendo a sua autoridade, a autoridade maior de Jesus Cristo. Vamos ao texto então, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, e vamos fazer umas breves considerações. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Ele não foi dar nenhuma ordem a Jesus, como muita gente hoje quer conduzir as coisas de Jesus. Ele foi implorar a Jesus. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, era um homem que foi implorar e havia amor em seu coração. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus, ao olhar nos olhos e no coração desse homem, porque Jesus, como espírito onipotente, onisciente, sabia quem era aquele centurião e sabia quem não era esse centurião. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno
de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião mostrou, antes de tudo, não ser digno da presença de Jesus, da atuação de Jesus. Hoje, muita gente cheia de doutrina se acha altivo no campo espiritual e pensa fazer com Jesus, ou perante Jesus, o que bem entende. Nécios e tardos de entendimento. E continua o centurião: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Então, o centurião está aqui confessando perante Jesus: eu sou o homem, sim, de poder e de autoridade. Eu mando fazer e mando desfazer. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus estava dizendo as palavras desse homem, desse centurião, que é um invasor, que é um homem que conhece principalmente o poder da espada e da palavra de ordem. Esse homem chega a mim, Jesus, e submete a sua palavra e a sua autoridade. Isso chama-se fé. Jesus viu e disse a todos que estavam presentes: em todo Israel eu não vi tamanha fé. Porque esse homem capacitado, que era o homem centurião, submeteu-se à autoridade de Jesus. E diz agora Jesus: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, muitos virão de longe, sendo gentios, não sendo judeus, converter-se-ão e participarão da mesa com Abraão, Isaque e Jacó, numa posição privilegiada. Ao passo que os filhos do reino, quer dizer, os próprios judeus, serão lançados para fora, muitos, serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz que haverá juízo, choro e ranger de dentes. Mentirosos são todos aqueles que dizem que não haverá juízo. E para terminar, no versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando o centurião voltava para casa, os seus amigos já vinham ao seu encontro dizendo: o rapaz está curado. O grande ensinamento nessa passagem muito bonita, e que dá para nós falarmos aqui em diversos assuntos durante cerca de 1 hora, é que o centurião foi um homem de sabedoria, um homem de poder, um homem de autoridade. Ele não era um fraco, ele era um homem que tinha autoridade, porém ele fez o que muita gente não fez e muita gente reluta em fazer: submeter-se à autoridade soberana de Jesus. Muitos dizem: eu sou douto, eu tenho um curso técnico, eu ouvi no campus da minha universidade falar em coacervados, ouvi falar em ácidos nucleicos, ouvi falar em Mendel, Lamarck e processo evolutivo. Eu ouvi falar e sei lidar com os números quânticos principais. Não existe espaço para Jesus na minha vida.
Eu não sou um nécio e nem sou um tolo. Eu sou um rapaz ou uma moça, um homem ou uma mulher com uma formação superior, com uma formação técnica, e eu não preciso de Jesus. Pasmem, mas é isso que está acontecendo hoje em dia. E Jesus está esperando que esses tenham um comportamento como teve o centurião. Tem muita gente que diz: eu não preciso de Jesus, eu quero uma prova. Se Deus vai dar prova a pessoas com essa postura, porque eu já tenho conhecimento suficiente, a Bíblia é uma coisa passada. E eu não vou ceder a minha autoridade e o meu conhecimento de tantos anos a esse tal que vocês chamam de Jesus, o Senhor e soberano. Mas é isso que está fazendo a sociedade, principalmente a juventude, decair no campo moral e no campo espiritual. Essa pressuposta autossuficiência. Muita gente diz: eu tenho personalidade forte. São, na verdade, arrogantes, pedantes e até mesmo debochados. E esses não têm personalidade forte, têm personalidade fraca. Personalidade forte define-se de modo técnico de uma outra maneira. É a capacidade de sustentar vínculos eficazes. Não tem nada a ver com arrogância e autossuficiência. E tem muita gente dizendo bobagem aí, dizendo que personalidade forte é personalidade arrogante e agressiva. Não, são os mais fracos e são os mais nécios. O centurião romano submeteu-se ao poder de Jesus. Ele era um fraco? Não, ele era um forte. Ele confessou a Jesus que era um forte, mas ele submeteu-se à autoridade de Jesus. Muita gente hoje estuda a doutrina e diz: não é assim como está escrito nas Escrituras. Não é assim como dizem vocês cristãos. Não é assim como está escrito em Mateus, João ou Marcos. É segundo o ensinamento do meu mestre fulano ou do meu mestre Beltrano, ou pior ainda, pasmem, segundo o espírito de fulano de tal. É por isso que se aproxima o final de todas as coisas, aonde Jesus virá constranger toda essa arrogância, toda essa pseudo-sabedoria, toda essa tecnologia, que pode ter até a sua beleza, a sua utilidade, mas no campo espiritual é de nenhuma valia. Jesus não está impressionado com pessoas arrogantes, com pessoas autoritárias, com pessoas que têm força na sua voz ou nas suas canetas. Jesus está impressionado e Jesus fica impactado com aqueles que têm o seu coração, o seu espírito abatido, humilde, buscando a intervenção de Jesus em suas vidas, não somente para curar enfermidades do corpo, da mente ou do espírito, mas para ter uma vida em abundância, para ter um nível de conhecimento, um nível de cognição espiritual, que somente Jesus pode conceder. Nenhuma universidade pode conceder. Nenhuma. Nem nesse país, nem em qualquer lugar do mundo. Jesus está esperando que os centuriões do século XXI, homens e mulheres autoritários e autossuficientes, que pensam que sabem tudo e que podem tudo, está esperando que esses homens e essas mulheres abatam o seu espírito
e o seu entendimento e se submetam à vontade soberana de Jesus. O que existe de mais bonito nessa passagem é que esse homem, esse centurião romano, apesar do seu poder do braço e o poder da sua palavra, o poder da sua autoridade legítima no campo militar, no campo da espada, no campo da lança, no campo de batalha físico, submeteu-se à intervenção soberana de Jesus. E Jesus impactou-se quando esse homem abateu toda a sua pressuposta majestade, todo o seu pressuposto poder. Nos dias de hoje, continua a mesma exigência de Jesus. Para nós entendermos e para que nós vivamos o verdadeiro cristianismo, é preciso que nós abatamos a nossa vaidade. Não deixaremos de ser cultos se nós formos cultos. Não perderemos a nossa autoridade se nós tivermos autoridade. Mas vamos submeter o nosso espírito à vontade soberana do Cristo. Porque assim nós teremos entendimento dos reais propósitos de Deus para as nossas vidas. Poderemos entender plenamente as Escrituras e poderemos entender plenamente o amor e o poder de Deus manifestos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que você compreenda isso, se é que já não compreendeu, mas que você compreenda isso. Principalmente o jovem, principalmente o homem de autoridade, principalmente aquele que acha que sabe tudo e pode tudo, e principalmente os que pensam que pode confeccionar doutrina particular, como se Jesus fosse ser obediente ao que o homem determina ao resto do chão. Nós precisamos nos submetermos à autoridade, à soberania de Jesus, para termos pleno conhecimento, pleno entendimento da vontade soberana de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você. Tenhas um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.